Oi, primeiro vídeo longo dessa nova era de padeira aqui do canal. E eu vou fazer esses vídeos aqui pra vocês pra mostrar mais de pertinho a nossa produção, né? Porque nos vídeos rápidos precisa ser tudo muito enxuto, então aqui vou poder mostrar um pouquinho melhor cada etapa dos nossos trabalhos. E hoje esse vídeo é inteiro dedicado para mostrar para vocês um dia produzindo croissant por aqui. Eu já estou com a minha massa aqui, ó, prontinha para laminar, mas na verdade eu já sovei ela ainda ontem, ela ficou descansando na geladeira e quando eu cheguei aqui na padaria de manhã, botei no freezer e ficou até agora, deu mais ou menos uma horinha e meia no freezer, porque ela precisa, ó, deixa eu levantar aqui para vocês verem, tá bem geladinha, deixa eu mostrar aqui com o termômetro. Ela está a 0 graus. Ela precisa estar bem gelada para ela na laminadora. E agora eu vou levar vocês para lá. Essa etapa é com o Igor, mas eu vou narrando o que ele vai fazendo para vocês. Vamos! Já chegamos aqui na laminadora. Essa parte é com o Igor, ele que faz a laminação das nossas massas. A manteiguinha a gente já tirou com antecedência, porque ela precisa estar uns 15 graus mais ou menos a manteiga, bem maleável, ó. Dá para ver que ela é flexível, mas ainda tá geladinha, ela precisa estar nesse ponto. Então, massa bem gelada, manteiga meio gelada, e agora a gente vai começar a laminação e vai rolar um barulhinho por aqui, tá, gente? A gente sempre coloca um pouquinho de farinha nisso aqui, que eu esqueci o nome, como que é o nome disso aqui? Na lona, que é pra não grudar a massa. E aí, gente, vai ficar difícil eu mostrar os dois lados aqui pra vocês, mas eu acho que eu consigo. Não, porque vai ter a cabeça do Igor na frente. Mas vou gravar desse lado aqui, então, enquanto ele faz as dobras. Nós abrimos ela até uma espessura de mais ou menos uns 0,5 centímetros, que fique mais ou menos na mesma espessura da nossa manteiga e que seja possível dobrar a nossa manteiguinha no meio, né? Então o Igor vai fazer a medição aqui, ó. Viu que já dá para dobrar sem sobrar manteiga visível, a gente vai tirar ela do plastiquinho. Deixa eu vir pra cá para não atrapalhar. Gente, o ar-condicionado aqui tá bombando, ele precisa estar bem gelado. E apesar de estarmos em julho, né, esse tempo maluco resolveu esquentar um monte aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente tá com o ar-condicionado bombando aqui para ficar pelo menos uns 20 graus aqui dentro da padaria. Ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho. A gente faz as dobras e tem que tampar bem a manteiguinha. Nós estamos a maceira tá meio improvisada aqui nessa bancada, daí fica super alto pra gente trabalhar, ainda tá meio ruinzinho, mas a gente já providenciou uma bancada nova, mais baixinha, para facilitar o nosso trabalho. A gente só precisa ter tempo de reconfigurar aqui a padaria, o que tá difícil de sobrar. O Igor vai passar mais uma farinha para não grudar e agora a gente volta a laminar ela para ficar mais ou menos na mesma espessura da primeira laminação. E a gente faz um cortezinho sempre na lateral. Falei que eu vou ir narrando o que ele faz, né? Esse cortezinho é para facilitar a abertura e não rasgar a massa, então ela vai abrir mais parelhinha. Cada pouquinho, ó, que o Igor dá uma paradinha, ele bota mais um pouquinho de farinha. Quanto mais tá frio o dia, menos farinha precisa colocar. Acaba que em dias mais quentes ele coloca um pouquinho mais de farinha para ter garantia que não vai rasgar a massa. Então depois a gente tira a farinha antes de fazer as dobras, né, para ela não ficar ressecada. E a nossa laminadora, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela tem essa regulagem, pode fazer, que daí cada vez que vai diminuindo aqui, vai diminuindo a espessura da massa também, ó, pra ver que sai ela do outro lado mais fininha. E agora a gente vai fazer a primeira dobra, e a primeira dobra que a gente faz é uma dobra dupla, ou seja, a gente vai dobrar uma pontinha da massa, que o Igor vai fazendo, eu vou mostrando ele pra vocês. E vai dobrar o restante da massa por cima, que a gente vai precisar cortar porque ela não ficou parelhinha. Então o Igor corta e faz um quebra-cabeça aí para poder usar toda a massa para não ter desperdício. É literalmente um quebra-cabeça que o Igor faz para encaixar ali, ó, cada pedacinho para nossa massa ficar bem parelhinha. E agora a gente dobra aquela parte que estava maior da massa por cima novamente. Isso é uma dobra dupla, tá? E novamente ele vai fazer corte nas laterais, principalmente na lateral que tá mais grossinha lá,
para facilitar a abertura da massa novamente. Faz os cortezinhos. Gente, tá um frio, o ar-condicionado batendo aqui na minha orelha. Tô gelada. Gente, é um teste, tá? Eu não sei como vai ficar a qualidade de imagem, porque eu tô gravando com o celular mesmo, e nem a qualidade de som junto com as máquinas funcionando. Mas um testezinho pra ver como vai ficar. E agora vai voltar a laminação. E agora a gente vai fazer nossa última dobra, que é uma dobra simples, que a gente vai dobrar ela em 3 partes, ou seja, a gente vai jogar um canto da massa até a metade dela e a outra parte por cima, como se fosse uma dobra de livro, né, gente? Ou de carta, enfim. A gente só vai ajustar também as pontinhas para ela ficar mais retinha. A gente sempre toma muito cuidado para levantar a massa da lona para cortar, para não estragar essa lona, porque é tão cara essa máquina, né, gente? Todo cuidado do mundo a gente tem com ela. E aí, depois de fazer essa dobra, a nossa massa vai voltar pro freezer descansar por mais 30 minutos. Enquanto isso, o Igor vai fazendo laminação das próximas massas de massa folhada, né? Porque a gente tem várias massadas para fazer. Então, o Igor vai trazer aqui. Nós vamos colocar no plástico filme, eu só dou uma ajustada nela para ela ficar bem parelhinha e vai voltar para o freezer e daqui a uns 40 minutinhos eu volto aqui para mostrar para vocês a segunda laminação. 30 minutinhos se passaram, nossa massa ficou no freezer e agora chegou a hora da gente começar a última laminação dela. Como a nossa masseira é uma masseira de bancada, ela é mais estreita, ela não consegue laminar toda essa massa de uma vez só. Então a gente vai dividir ela ao meio. E para isso, eu só meço aqui, ó, 32, então vai dar 16 e 16. E aí metade da massa o Igor vai lá para a laminadora e a outra metade a gente volta para o freezer para deixar ela bem geladinha. Então qualquer descanso que a massa tem, ela fica lá no freezer congelando. Nossa, tá duro para cortar. Então agora vou passar aqui o filho pro Igor e vamos lá para a laminadora. Vamos voltar para cá então. O Igor deixa a parte que a gente cortou virada já para a laminadora para não escorregar a manteiga para fora. Então ela já vai ficar do lado que ela vai entrar primeiro na laminadora. Não sei se me fiz entender. Do outro lado ele também faz o cortezinho. E vamos começar a laminação. Então, primeiro a gente... O quê? Sim, é 32. Então, primeiro nós vamos abrir numa largura de 32 centímetros, que vai ser o comprimento do nosso croissant. Então, a gente vai abrir até 32, depois nós viramos essa massa para abrir no... Comprimento não, na verdade, a largura... eu nunca sei quando é largura e quando é comprimento. Me confunde. Mas enfim, depois eu mostro pra vocês, vai ficar mais fácil de entender. Então aqui, ó, o Igor vai abrindo a nossa massinha e vai medindo pra ter certeza que ela vai ficar exata com 32 centímetros. Já foi? Vai voltar pra cá por quê? Pra mostrar. Então tá. Então aqui, ó. O Igor quis mostrar aqui pra vocês, ó. 32 centímetros, e aí agora ele vai virar ela ao contrário e nós vamos abrir para ela ficar no comprimento para a gente tirar os 12 croissants que tem em cada massinha. Nós mais ou menos sabemos que tá pronta pelo diâmetro. Qual que é que tu passa? É no 3? No 3 mais ou menos. Pode mudar um pouquinho se o dia tá mais frio ou mais quente, porque quando tá mais calor, às vezes ela fica mais, como eu posso dizer, ela se contrai.
Então, quando tá mais frio, ela abre mais fácil. Daí pode mudar um pouquinho, mas não vai mudar ali de 3,5 no máximo. Agora chegou a minha parte. O Igor vai enrolar a massa e nós vamos levar lá para a bancada para começar a cortar os croissants. Então, agora eu vou começar a fazer o corte dos nossos croissants. A nossa laminadora, a gente não sabe se é algum problema dela ou se a nossa bancada, que ela não é própria para a laminadora e ela tá cedendo, ela tá ficando com um lado da massa mais grosso que o outro. Então, nossos croissants a gente tá tendo que fazer alguns ajustes porque fica essas pontas. Mas tudo bem, nada que não dê para resolver até que a gente vê o que faz para deixar ela ali mais estável. Então, agora eu vou focar aqui na massa, vou conversando com vocês e vou mostrando como que eu faço os cortes do nosso croissant. Como eu disse que ela não tá ficando parelha, a primeira coisa que eu faço é cortar retinho um dos lados da nossa massa, que vai ser de onde eu vou tirar a medida. E daqui eu vou medir quantos centímetros eu tenho até o lado mais curto. Aqui deu 50 mais 27, 6, 7, 77. Ô Igor, faz 77 dividido por 12. Enquanto o Igor vai fazendo a divisão pra mim, que eu acho que vai... É. Ah, por 6. 12 então, 12,5? 12,83. Quase 13, tá. Então, 13 vai ser o diâmetro a largura dos nossos croissants para cortar. Por que por 6? Porque depois a gente divide a massa ao meio, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de emparelhar, aí fica mais fácil deles saírem num tamanho mais próximo. E eu sou um pouquinho chata com peso, tá? Tem gente que vai cortando e deixa eles no peso próximo. Eu gosto que estejam todos no mesmo peso, eu sou um pouquinho chata com isso. Então, por isso eu gosto de medir bem certinho. Então, agora eu vou medir aqui. O Igor falou 12,8, então vamos medir 13, vai faltar um pouquinho no final. 1, 13, 26, 39. 13, 26, 39, que vai faltar um cantinho. 13, 26, 39. E como eu sou distraída, eu preciso me concentrar nessa parte. 13, 26, 39. Essa parte que vai sobrar, a gente provavelmente vai ter que cortar ela e fazer ajustes nos croissants. Então agora eu vou vir, vou cortar todos em retângulos. Aqui. E agora desses retângulos a gente vai transformar em triângulos. Então a gente corta eles ao meio na diagonal e vai ficar aqui os nossos triângulos. Como a gente está com o ar-condicionado ligado, a massa começa a ressecar. A gente não pode deixar ela secar muito, porque depois isso pode rasgar a nossa massa mais tarde. Então, eu vou cortar aqui rapidinho. Aqui eu vou cortar o contrário para as pontas ficarem bonitinhas. E eu vou cobrir com um plástico filme, um saquinho plástico, um plástico filme, alguma coisa, só para não deixar o ar-condicionado tanto em contato com eles. Mas isso, no caso, você só precisa fazer se o ar-condicionado estiver ligado, né? Ou se não tiver um umidificador, que a gente não tem aqui na padaria. E agora eu vou começar, então, a pesar os nossos croissants. Vou começar aqui pela pontinha. Até umas 2 gramas, tá, gente? Que nem aqui deu 88. Nossos croissants são de 90 gramas. Então, 88 a 92, tudo bem. Agora, se der uma diferença maior que isso, daí a gente bota um pedacinho de massa. A gente vai dar uma leve puxadinha, esticar essa massa levemente, não precisa muito. Vocês vão ver que ela vai ficar já mais compridinha. Damos uma puxadinha aqui nas laterais. Quando a lateral tá muito comprida, deixa eu ver se tá pegando bem aqui. Tá pegando. Quando a lateral tá muito comprida, eu gosto de fazer um cortezinho só para o nosso croissant não ficar desproporcional um lado do outro. E aí a gente vai vir a primeira voltinha bem soltinha. A gente não quer que ele fique muito tensionado, porque isso pode fazer nosso croissant rasgar depois. Então, bem suavemente, a gente vem e enrola a nossa massinha sem botar pressão nenhuma e tá pronto o nosso croissant. Aqui também eu peguei um plástico filme. A gente já tá usando mesmo para várias massadas, então ele já tá meio amassadinho. Só para deixar aqui embaixo para não ressecar. E agora a gente vai repetir esse processo em todos os nossos croissants. Ó, como eu falei para vocês, esse aqui
como a parte mais extensa tá da parte mais fininha da massa, ele já ficou menor. Então eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço o ajuste. Mesma coisa, dou uma leve puxadinha na nossa massa, não precisa puxar demais. E aí esse aqui sim, eu gosto de vir com o rolo e deixar ele mais fininho, que aí não dá tanto volume ali no meio da nossa massa. Então vou colocar aqui, não coloco muito aqui na beirinha, para não ficar ruim de dar a primeira volta, faço ali um pouquinho mais para baixo. E da mesma forma eu vou vir aqui, bem suave a primeira volta, bem soltinha. E depois vai rolando sem botar pressão no croissant, sem tensionar, bem suave a nossa voltinha. E tá pronto o nosso croissant. Agora eu vou fazer em toda a massa aqui. Aqui na padaria a gente usa forma de inox, perfuradinha, ó, que daí ele consegue assar bem uniforme, fica todo crocante e a gente não passa nada, não tá untado, não tá nada, porque a massa já é bem amanteigada, então ele não gruda. E se grudar é só dar uma raspadinha com uma espátula, a gente evita usar outras gorduras aqui na forma. Então, para colocar eles fermentarem, eu só cuido para todas as pontinhas estarem viradas para o mesmo lado, porque aí, se caso acontecer de algum desenrolar, não vai colar um no outro, né? Não vai se encontrarem. Coloco eles com uma certa distância de pelo menos um palmo. Isso vai fazer com que eles não se grudem. Então, um palmo assim, um palmo mais ou menos nessa largura aqui também. Claramente não tá reto. Agora sim. E aqui eu também cuido para deixar um pequeno espaço para ele não ficar tão achatado a ponta dos primeiros. O Igor já tá com a próxima massa pronta e eu ainda não terminei de montar aqui. Então só vou colocar aqui rapidinho. E agora esses croissants vão lá para nossa câmara fermentadora. Eu vou mostrar elas aqui para vocês também. Só vou virar a câmera para vocês conseguirem ver. Então, gente, essa é a nossa câmara fermentadora. Não dá pra ver ali, mas aqui ele tá marcando 29 graus. A gente deixa nessa média de 28, 29 agora que tá mais frio. E aí, só vou colocar nossos bonitinhos aqui dentro fermentarem. Ela, além de ser climatizada, ela mantém a umidade. Então, nossos croissants vão ficar quentinhos e úmidos aqui dentro para crescer. E aí, na parte da tarde, eu volto para mostrar eles para vocês. E nossos croissants chegaram na hora de ir para o forno, já ganharam um belo volume, mas a gente não pode deixar eles crescerem tanto, porque senão eles não dão salto de forno lá. Então, deu uma leve fermentadinha, quando mexe assim, ó, dá pra ver que eles dão uma dançadinha, quer dizer que tá com bastante ar dentro. E agora eu vou passar ovo por cima para eles ficarem bem brilhantes. Essa misturinha aqui, ela se chama Egg Wash, que nada mais é do que partes iguais de gema de ovo e água, pra gente passar por cima do nosso croissant. Ela vai dar brilho e também deixar a casquinha ainda mais crocantezinha. Então vou passar aqui o ovo e vou levar para o forno. A gente assa os nossos croissants no forno turbo, que é aquele forno lá que tem ventilação. Aqui na padaria a gente usa o forno a 160 graus, ou seja, ele está bem quentinho. Não parece muito em comparação ao forno caseiro, mas no turbo 160 graus é uma temperatura bem alta. E o nosso croissant, ele assa por 15 minutinhos, ou seja, é super rápido para que ele fique crocante e douradinho por fora, mas por dentro ainda mantém um miolo bem macio como um croissant deve ser. Então vou terminar de passar ovo aqui, vou levar para o forno e assim que sair do forno eu mostro eles para vocês. Croissants prontinhos, olha que lindos que eles ficam todos douradinhos, bem parelhinhos. Por azar, nesta fornada, teve um croissant que rasgou, gente, rasgou em cima, então não dá pra gente vender, não passa na nossa qualidade, né? E aí nós vamos aproveitar e eu vou cortar ele aqui pra mostrar dentro pra vocês. Claro que como ele rasgou, ele não vai estar com o véu bem certinho como os que ficam inteirinhos, mas já vai dar pra ver como é fofinho e macio o nosso croissant. Então eu vou pegar uma faca aqui, só um pouquinho. Para cortar o nosso croissant, vou cortar aqui onde ele ficou menos rasgado. Gente, deu pra ouvir o barulhinho? Ele tem a casquinha bem crocante e o miolo bem alveoladinho. Dá pra ver aí, amor?
Claro que aqui ele ainda vai ficar com alguns defeitos porque ele teve esse rasgo em cima. Isso aconteceu provavelmente porque eu tensionei demais a massa e aí no fermentar ele rasgou. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia conosco fazendo croissant. Se vocês gostaram, já dá esse apoio aqui para esse primeiro vídeo, deixa um curtir aqui para nós e já segue a gente por aqui para que a gente se anime também e criar mais conteúdo aqui da produção da padaria. Se tiver algumas dicas pra gente do que gravar, como gravar, deixa aqui nos comentários, que sou bem iniciante nisso, então eu vou amar saber de vocês. Obrigada, tchau!